Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Tatiana Sampaio, onde nós estamos aqui nessa jornada maravilhosa pelo Purgatório com Dante e Virgílio. Hoje nós estamos já no canto 15 e, como sempre, trago aqui tudo que está escondido nas entrelinhas, todo o simbolismo, o significado de cada personagem, de cada ambiente, de cada símbolo aqui, né, do simbolismo de Dante que ele traz aqui na sua obra, para que a gente possa então entender verdadeiramente e perfeitamente aquilo que Dante estava querendo expressar. E quando a gente entende isso, quando esses mistérios, esses segredos, esses símbolos são revelados, a gente percebe o quão magnífica e extraordinária é essa obra, e a gente pode então beber melhor, né, dessa fonte e, claro, agregar muito valor na nossa vida. E é por isso que eu estou aqui, para trazer todos esses simbolismos, esse significado e tudo aqui que está escondido nas entrelinhas, velado por detrás de cada canto, ok? Então é isso, nós estamos no canto 15 hoje. Eu pretendo fazer esse vídeo aqui bem rapidinho, né? Porque os demais estão ficando um pouco longos. Eu não pretendo passar dos 15, 20 minutos dos vídeos, e tem alguns que estão passando, mas como sempre, né? Os que são mais compridos, digamos assim, né? Mais longos, é porque realmente exige muito explicação, né? Por causa que tem muita coisa ali escondida, então às vezes alguns realmente vão ficar mais longos. Então, como sempre, trago aqui a introdução do canto, todo o simbolismo e significado, para que você possa então beber melhor dessa obra maravilhosa que é o Purgatório, né? De Dante Alighieri, né? A obra Divina Comédia. Esse aqui é o segundo livro, a segunda parte da obra, que é dividida em 3: Inferno, Purgatório e Paraíso. Eu sempre repito aqui porque às vezes pode estar chegando pessoas nesse vídeo agora pela primeira vez, né? Então, para que estejam situados do que está acontecendo aqui, ok? Então vamos lá para a introdução do canto. Canto 15. Caindo a noite, os dois poetas chegam ao terceiro compartimento. Aí Dante, em êxtase, vê exemplos de mansuetude e misericórdia. Voltando a si, encontra-se imerso em um fumo que obscurece o ar e impede a visão. E assim começa o canto. Gente, aqui é muito legal, porque como vocês viram, nós saímos com Dante e Virgílio do círculo da cornija, ou ali, né, do terraço da inveja. Houve três exemplos de invejosos. Esses invejosos também falaram de outros, mas tudo bem. Que foi a Pisa, foi o Guido e foi o Rinieri. E aqui então eles estão avançando, já apareceu então os látigos da inveja e os látigos, os freios, né, da inveja, que foram esses últimos exemplos ali, de inveja castigada. Então aqui nós estamos saindo do círculo da cornija da inveja. Ele encontra então um anjo da misericórdia. Olha que interessante. Ou seja, o anjo da misericórdia, da generosidade, digamos assim. Então esse anjo, ele tá saindo, Dante e Virgílio estão saindo dessa cornija, se aproximando ao fim dela, e ele vê um clarão que ele não consegue, digamos assim, permanecer firme diante daquele clarão, daquela luz, que no caso é do anjo e da porta, etc. E daí ele fala: meu Deus, o que tá acontecendo, Virgílio? Porque eu não tô conseguindo me sustentar em mim, isso tá me dando um desconforto. Daí ele falou assim: porque você ainda está, claro, com o peso da sua carne, né? À medida que você tiver... ele fala: não te surpreendas, porque os seres celestiais estão meio que te causando algum mal por causa da sua luz, por causa da sua pureza, por causa de toda a santidade desses seres celestiais, né? Mas aos poucos, o teu ser, que ainda é pesado pela carne, ele vai se acostumando, e esses momentos, esses encontros não te farão tanto mal como está fazendo agora. Daqui a pouco você se acostuma e você não terá tanta dificuldade aqui nesses encontros. Ele tá falando do quê? Propriamente do anjo. Você lembra que o anjo, ele é aquele ser iluminado e tudo mais, cheio de luz. E esse anjo chega pra Dante realmente para sarar o pé da inveja, né? O pecado da inveja, o pé que estava ferido na testa do Dante, referente à inveja.
Aí o anjo chega, abençoa ele, sara, cura o P da inveja da testa de Dante, a inveja de Dante, né, nesse caso. E aí ele pega e fala, entrai aqui por essa porta, né, que a partir de agora a tua subida não vai ser tão dificultosa, a subida não é tão íngreme, então, né, e indica um lugar onde eles vão subir. Nesse momento também ele escuta, bem-aventurados os misericordiosos, né, porque é deles o reino dos céus, alegra-te vencedor. E aí, então ele avança, que é o final realmente, né, da cornija da inveja. Aqui mostrando e levando também a pensar na virtude contrária da inveja, que é a bondade, que é a generosidade e a misericórdia, nesse sentido. Então, diante da inveja, forcemo-nos pela misericórdia e pela generosidade, né? Tá aqui a dica. Aí ele pergunta para Virgílio, o que o Românio lá, o Guido, quis dizer falou sobre a partilha a ser excluída, que daí o Guido fala lá no seu discurso, falando mal das pessoas e da decadência da Itália e tudo mais, ele fala assim, ó raça humana, por que só pondes os vossos corações onde a partilha é excluída, ou seja, aqui nesse mundo, né? E aí Virgílio explica para Dante o que Guido quis dizer com isso, que ficou remoendo ali na cabeça de Dante, né? Quando o nosso desejo está voltado para nós mesmos, ou seja, voltado para si, o bem comum é diminuído, abrindo portas então para a inveja imperar. E a inveja suspirar pelo que o outro tem. Ou seja, eu tô pensando só em mim. Eu quero tudo para mim, inclusive aquilo que o outro quer, aquilo que o outro tem, né? Nesse sentido, porque eu sou merecedor, porque eu tenho, porque eu preciso, porque isso e aquilo que o outro. Então, a inveja impera nesse sentido, nesse amor ao contrário, nessa vontade, nesse desejo voltado a si mesmo. Mas se o amor, daí ele fala, mas se o amor da esfera elevada, né, elevasse os vossos corações para o alto, elevasse os vossos corações ao verdadeiro amor, aquilo que realmente é importante, os nossos corações não teriam esse temor. Porque a gente constataria que o amor de Deus é abundante e superabundante. Quanto mais ele ama, quanto mais pessoas ele ama, mais amor é multiplicado, né, nesse sentido. E que o bem, então, de um se torna o bem de todos. Ou seja, o bem e o amor, os bens e o amor é multiplicado a partir dessa partilha, dessa multiplicação entre todos, né, nesse sentido. Porque quanto mais existisse pessoas que pudessem falar nosso ao invés de meu, mais cada um possuiria bens. Ele falou assim, olha, para você entender melhor, a Beatriz vai te ensinar, te ajudar sobre tudo isso. Então ele dá essa partilha, tipo, da multiplicidade, da multiplicação, né, da partilha, que às vezes a gente acha que se eu partilhar, se eu der, ou permitir que outros tenham, eu vou ficar sem, mas a verdade não, referente principalmente aos bens intrínsecos, né? Quanto mais partilha, mais se tem, né? Existe uma frase de uma personalidade da época que fala sobre isso. Afeto e conhecimento são coisas que devem ser compartilhadas. É o Cortella que fala isso, né? Porque são duas coisas, se a gente não compartilhar, se a gente guardar, nós perdemos, porque servem realmente para compartilhar. E assim que compartilhadas, multiplicam-se e são perpetuadas. É nesse sentido. Aí Dante já ia se dar por satisfeito. Não, tá tranquila essa explicação, já entendi muita coisa. Quando ele é surpreendido por uma visão. É uma visão de um templo cheio de pessoas e uma mulher dizendo para o seu filho, por que nos fizeste isso? Nós estávamos à sua procura. Depois outra mulher também sumiu essa imagem, essa visão, veio outra mulher dizendo, se tu és o senhor dessa cidade, pegue este jovem e o mate. E ele fala, eu não vou fazer nada, né?
ele fala, a mulher fala assim: se tu és senhor dessa cidade onde a luz da ciência irradia, cujo nome foi disputado pelos deuses, vinga-te, ó Pisístrato, daqueles braços ímpios que ousaram abraçar tua filha. E depois o chefe, benigno e calmo, responde: que faremos com aqueles que nos causam mal, se quem nos ama é por nós condenado? Então ele corta ali a fala daquela mulher. Daí some essa visão e aparece outra visão, que é um homem sendo levado para fora do templo, jogado ao chão, e as pessoas pegando em pedra, dizendo: mata-o, 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 mata-o. E ele foi apedrejado, e na agonia ele olha para o céu e reza para Deus, né, para Jesus perdoar aqueles que o estão fazendo mal. Então, essas três visões. E ele pega e pergunta para Virgílio: Virgílio, o que é isso? Né? Ele falou: não, você está adentrando na próxima cornija, que é referente à ira. Então, eles estão adentrando aqui, né, na terceira cornija, no terceiro nível, no terceiro círculo dessa montanha, que é referente à ira, e a virtude contrária, que é a paciência. Então, ele tá desfalecido com tudo isso. Quando os sentidos dele voltam, o Virgílio fala: o que tá acontecendo? Levanta, vamos andando, que a gente precisa ir. E ele fala: eu não sei o que me aconteceu, porque as minhas forças me faltam, mal consigo me segurar em mim mesmo e tudo mais. Daí o mestre fala: não, eu entendo, não precisa me responder, eu só tô conversando com você realmente para que os teus sentidos voltem ao normal e você tenha forças então de continuar a jornada, porque ainda há muito tempo. Aqui já se passou um dia, digamos assim, porque já estamos no anoitecer, no pôr do sol de um outro dia. Ele fala: o que tu viste foi te mostrado para que a sua alma e o seu coração se encha de paz, a paz que aquela fonte eterna transborda, né, e nos regozija. E aí então, eles avançando, vendo aquele lindo pôr do sol, eles vão avançando para passar por mais esse nível, por mais essa cornija, até que uma espessa nuvem escura de fumaça preta, né, bloqueia toda a luz, deixando ele no escuro e tornando então o ar impuro nesse sentido, sem ar puro, né, que eles falam. No final do anjo misericordioso, ele fala: alegra-te, vencedor, né, por ter vencido essa cornija nesse sentido e avançar, né, rumo ao céu. E aqui pode ser duas referências da Bíblia, ou seja, Mateus 5,12, regozijai-vos, né, e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, ou então Apocalipse 2,7, que aquele que vencer, ele vai dar, né, Jesus vai dar a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Daí ele tem aquela explicação ali do Guido, né, sobre a partilha e sobre o multiplicar, o sem medo, de partilhar sem medo, porque o que é bom, na verdade, se multiplica, né, quanto mais a gente partilha. E aí aparece ali então no transe o látego da ira, o exemplo de Maria Santíssima com Jesus no templo, quando ele tinha 12 anos, ele se perde, o exemplo do rei Pisístrato e o exemplo de Estevão, que orou pelos seus assassinos. Então, o exemplo contrário da ira, ou seja, um exemplo de paciência e mansidão, vamos dizer assim. Então, é isso, porque Maria teve paciência com Jesus, porque ele se perdeu durante 3 dias, ela não sabia o que era, teve que voltar lá pro templo, encontrou ele lá no templo, na casa do pai, e claro, né, naquele desespero, naquela aflição de ter perdido Jesus, mas Maria não fica brava, não se ira, mas é paciente com ele, onde ela apenas pergunta: por que nos fez isto, né, por que tudo isso, por que nos fizeste isso, passar por tudo isso? E chama a atenção de Jesus de uma forma pacífica e mansa, vamos dizer assim. É o exemplo contra a ira. Aí depois, o rei Pisístrato está numa festa e a filha dele é abraçada por um jovem que era apaixonada por ela em público. E a rainha fala: por que não manda matar esse homem que abraçou a nossa filha em público? E não é certo, não é bom, eu não gostei disso. Aí ele fala: por que eu vou fazer isso? Então, é só um abraço de um jovem, né? Se a gente for matar até aqueles que nos amam, o que será de nós, né? Nesse sentido. Então, ele repreende a rainha de uma forma pacífica e mansa, relevando então a afronta daquele jovem que era apaixonado por sua filha. E também o exemplo
Estevão, né? Estevão, depois de uma pregação cheia de unção ali em Jerusalém, ele é pego no templo e é apedrejado, né? Por ele ser um seguidor de Cristo. Enquanto ele está sendo ali apedrejado, ele olha para o céu, vê Jesus e entrega todos aqueles ali pedindo perdão e misericórdia por eles, ou seja, morreu de uma forma benigna, de uma forma boa, mansa e cheia de amor, né? O amor sacrifício, de dar a vida pelos inimigos, nesse sentido assim, né? Dando a vida ali, né? E rezando pelos inimigos nesse sentido. Então, um exemplo de mansidão e de paciência. E esses são então os látigos desse círculo, dessa cornídea que a gente já percebeu que é sobre a ira. E aí eles estão avançando, vendo aquele pôr do sol, quando vem aquela fumaça espessa que já tem a ver com a purgação do pecado da ira aqui. A gente vai entender melhor sobre isso no próximo canto. E assim acaba o canto 15. Olha só que maravilha, quanta coisa que a gente aprendeu aqui hoje também. Bem-aventurado os misericordiosos, mas também os pacíficos. Então, é muita coisa, gente, nessa obra e vale super a pena, e é por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês. Deus abençoe vocês, eu fico por aqui. Esse vídeo tá bem rápido, né? Hoje é o aniversário do meu marido, então tem muita coisa pra mim fazer, pra gente comemorar, né? Mais um ano da vida dele, né? Esse dom que é a vida. E espero que vocês gostem desse canto, que vocês tenham gostado, e que você permaneça aqui comigo nessa jornada para assim agregar muito valor na sua vida, porque eu tenho certeza que é isso mesmo que Dante queria. Deus abençoe você e até o próximo canto. Tchau!